Olá pessoal, meu nome é João Paulo Martins de Castro Chaíbe. Sou conhecido no Cefet MG Timóteo, na unidade Timóteo, como Chaíbe, já que tem dois João Paulos lá. Eu sou professor de física, né? É, E sou coautor desse livro aqui, chamado Eletrodinâmica de Ampère, com o professor André Costa Torres de Assis. Já já vou falar do livro, né? E o quadro lá e tudo mais, para não ficar uma parede branca. Enfim, sou brasiliense, eu estudei na Universidade de Brasília, na UNB, física, né? Fiz o meu bacharel, fiz minha licenciatura e fiz meu mestrado em física experimental com espectroscopia óptica em pontos quânticos auto-organizados. E aí eu fui fazer meu doutorado na Unicamp, aonde surgiu, né, o trabalho que gerou o que vai, no final, ser o livro que a gente publicou, né? Eu fui trabalhar com o professor Assis na Unicamp, a gente trabalha com uma física que a gente não encontra em livros didáticos, ou livros de divulgação científica, porque uma física paradigmática, ela tem as bases filosóficas, as bases epistemológicas, elas são diferentes daquelas que a gente encontra usualmente. Então, essa física, né, precisava de um resgate das suas bases, né, que começa com um ampere, né, tem sua principal base filosófica e teórica experimental, tá com um ampere. Então a gente decidiu lá no Instituto de Física fazer um resgate histórico também epistemológico da eletrodinâmica de Ampère, certo? Só que a questão, e aí é bastante interessante, é que apesar do ampere ter um nome na unidade de corrente, né, a gente fala 3 amperes de corrente elétrica e tudo mais, os trabalhos dele, na verdade, são altamente desconhecidos. Ou você tem uma grande distorção histórica e conceitual em torno do trabalho do ampere. Por exemplo, existe uma lei do eletromagnetismo chamada Lei de Ampère, muita gente chama dessa maneira, que está errada, porque esse nome, inclusive a atribuição desse nome é desconhecido, porque o Ampère não foi quem fez essa lei. Foi o próprio Maxwell, das equações de Maxwell, que vai fazer essa lei e depois ele vai se corrigir completando com um outro elemento ali que faltava. Né? Então, o Maxwell que se corrige. Muita gente diz que o Maxwell corrigiu o Ampère, não tem nada a ver. O Ampère ele vai produzir uma outra teoria. O Maxwell fez uma teoria de campos, né, através do éter e tudo mais. E o Ampère vai fazer uma teoria que tem a ver com uma interação direta entre correntes elétricas. E ele vai propor uma força, ele vai deduzir uma força entre essas correntes elétricas, que a gente vai chamar de força de Ampère, certo? E essa força de Ampère, essa expressão matemática, o Maxwell vai falar que é a fórmula cardeal da eletrodinâmica. E a coisa mais interessante que a gente vê é isso, que apesar de ser uma fórmula cardeal para o Maxwell, o trabalho do Ampère era altamente desconhecido. E não só isso, né? O principal livro dele, que é tratado como o Principia, né? O equivalente do Newton da eletrodinâmica, né? O Teoria dos Fenômenos Eletrodinâmicos unicamente deduzida da experiência, ele só tinha a versão em francês do próprio Ampère, né? Algumas reedições, mas nada em língua estrangeira. Na verdade, tinha uma tradução parcial para o inglês de 1965, se não me engano. Então, imagina só, um livro de 1826, que é considerado um dos fundamentos da física, né, não tem tradução para língua estrangeira nenhuma completa, né? E só vai ter uma parcial uns 140 anos depois. É muito, muito doido isso, mas é porque é uma questão de briga de paradigmas, de luta de paradigmas, de epistemologias que vão se sobrepondo a outras e que acham de repente desnecessária a veiculação das bases da teoria concorrente, correto? E como a gente estava na teoria concorrente, precisava fazer esse resgate que a gente fez. Então, a gente começou pela tradução. Nosso primeiro foco foi a tradução comentada e fazer a discussão
desse principal livro do Ampère, o que gerou depois uma série de trabalhos muito interessantes em volta disso tudo, né? A gente verificou o caminho, os embates, a construção, né? E isso e vimos que tem muita coisa muitas distorções, muita coisa que está inacabada. E acabou gerando o livro, toda essa pesquisa. Esse livro ele foi vencedor do Prêmio Jabuti, certo? Na categoria de Ciências Exatas, foi o primeiro lugar em 2012, né? É o 54º Prêmio Jabuti, não sei muito bem como falar isso não. Então aqui tá ele, ó, bonitinho. E aqui está o livro, certo? Então, esse livro aqui, ele tem aproximadamente 600 páginas, né? Então, temos aqui algumas questões aqui. E, bom, a gente, quando fez essa pesquisa, inclusive, foi nos próprios manuscritos do Ampère, né? Não sei se dá para ver aqui. A gente buscando a construir do zero como que ele chegou no principal livro dele, que depois vai ser metade desse livro. Esse livro aqui, metade do livro, vai falar da força de Ampère, vai ter uma pequena biografia, ele vai falar um pouco da expressão de força entre elementos de corrente, né? E vai falar da imprecisão, das representações dessa força, a maneira de interpretação dela não está muito correta, né? Qual o caminho teórico experimental para encontrar essa expressão? Também encontramos imprecisões em vários autores que que comentam a respeito disso aí, né? Porque ninguém, na verdade, publicou nada de fato ninguém não, né? Pouca gente publicou alguma coisa de fato dele. Normalmente a gente tem comentários a respeito de autores que comentam a respeito disso aí e tem umas imprecisões em cima disso. Aqui também a gente colocou as controvérsias dos cientistas que se antagonizaram à teoria do Ampère, né? Entre eles o Biot, o Faraday, o Ørsted, né? E postumamente o Grassmann, né? E a teoria usual hoje em dia, né? Discussões a respeito da terceira lei de Newton, entre outras questões. E uma coisa bastante interessante que a gente também descobriu foi que a ordem o Ampère ele chegou a publicar 2 livros, na verdade 2 edições do mesmo livro, uma no final de 1826 e outra em 1827. E se você lê os livros nessa ordem, correto? Vai parecer que o Ampère omitiu dados sobre questões que ele estava discutindo, enfim. Só que não foi isso que aconteceu de fato. Nas nossas pesquisas, a gente descobriu que, como ele enviou para 2 editoras diferentes, o livro, que deveria ser a segunda edição, né, com as correções e os acréscimos do Ampère, foi publicado antes da primeira edição. O que pareceu que o Ampère omitiu informação, que na verdade ele era um medroso. E muito pelo contrário, ele não omitiu informação, ele acrescentou as informações que estavam colocadas e, na verdade, ele se mostra como uma pessoa corajosa, porque inclusive questões que poderiam ser debatidas ele bota ali, né? Para demonstrar a certeza que ele tem em cima da teoria dele. E essa foi uma descoberta nossa. A gente foi nos manuscritos e mostrou através deles que era dessa maneira que aconteceu de fato, né? Enfim, o livro é bastante rico em certas questões. E mesmo se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dele, vocês podem me contatar, ou mesmo contatar o professor Assis a respeito da teoria do Ampère, da eletrodinâmica de Ampère e o desenvolvimento posterior, que foi a eletrodinâmica de Weber, né? E a experiência de escrever esse livro, né, foi bastante interessante, porque eu me vi dentro da própria luta de paradigmas. Porque
aprovar o projeto para escrever no meu projeto de doutorado, aprovar o projeto de pós-doc. Teve questões ali paradigmáticas bastante interessantes da maneira como, para o meu doutorado, foi um pouquinho difícil de ser emplacado no início, né? Então, essas dificuldades que a gente teve, as descobertas conceituais e epistemológicas, o aprofundamento em torno dessa base, que deixou inclusive a gente com muito mais certeza daquilo que a gente estava trilhando, que o nosso caminho é muito bem fundamentado, né? Foi muito interessante, foi muito proveitoso. E foi muito legal também esse trabalho depois ser publicado na forma de livro e ainda sem. A gente não esperava isso, mas a gente foi premiado com primeiro lugar no Prêmio Jabuti, o que deixou a coisa bem mais satisfatória. Então, escrevam sobre aquilo que vocês gostariam de escrever, pesquisem, façam as coisas, isso é uma coisa que eu recomendo, porque é satisfatório. O projeto foi trabalhoso e mesmo com as dificuldades que a gente teve, né, a questão da luta, de paradigmas e tudo, né, ver que esse caminho é árduo, foi muito satisfatório ver publicado e premiado, inclusive.